Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Olá, hoje o nosso tema é super inovador. Vocês já imaginaram um idoso criando games? Então, hoje, para o nosso tema do nosso programa, sejam bem-vindos. Nós temos o Fábio Ota, ele é graduado em processamento de dados pela FATEC em São Paulo e ele é o CEO da ISGame, que é International School of Game. E também temos a Carla Oda, ela é fisioterapeuta e mestre em psicologia social pela USP e eles desenvolveram uma pesquisa sobre a programação de games para o desenvolvimento do raciocínio lógico e prevenção do declínio cognitivo em idosos. Então, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Então, explica um pouquinho pra gente como que vocês chegaram nesse trabalho de vocês, qual foi a ideia inicial que despertou em vocês aí a curiosidade de trabalhar com esse público idoso e games. Bom, em 2014 eu criei a ISGame para ensinar crianças a desenvolver games. Só que a gente criou uma metodologia para trabalhar o raciocínio lógico, planejamento, criatividade das crianças. Nesse tempo, 10, 20 anos atrás, eu já tinha trabalhado com inclusão digital do idoso. Daí o que eu comecei a perceber? A metodologia que nós estávamos criando, ela poderia funcionar com os idosos também. Só teríamos que checar se isso era viável, se eles iam conseguir aprender. Então nós começamos a falar assim, é uma metodologia que pode ajudar muitos idosos. Vamos testar? Foi o que eu coloquei em prática, testando a metodologia, testando com os idosos se eles conseguiam aprender. Eles conseguiram aprender a desenvolver games, foi muito legal. Daí eu chamei a Carla para tentar fazer alguma coisa mais séria, colocar uma pesquisa por trás para não chegar e falar, o Fábio falou que o curso dele é bom. Não. Você queria comprovar que ele era bom de verdade. Tenho que comprovar que isso é bom, independe do Fábio falar, né? Sim. Foi aí que eu chamei a Carla, a gente começou a conversar, nós entramos com a pesquisa na FAPESP, a FAPESP aprovou, nós concluímos agora a pesquisa comprovando os benefícios cognitivos nos idosos, tanto os que aprenderam a jogar quanto os que aprenderam a desenvolver. Daí a Carla pode falar um pouco mais sobre a pesquisa também. Explica pra gente, Carla. Então, vocês tinham 2 grupos de idosos? Nós tínhamos 3 grupos. Então, nós selecionamos idosos que nunca tinham tido contato com tecnologia. Então, eles entravam no curso de inclusão digital, que foi o nosso controle. Aí, nós tínhamos idosos que aprendiam a jogar o game e nós tínhamos idosos que aprendiam a desenvolver o game, a fazer a programação dos games. Né? Então, nós trabalhamos com 3 grupos. Na verdade, o grupo controle foi o grupo que nós tivemos a idade mais alta, né? Que era o de inclusão digital. E o dos desenvolvedores, a idade mais baixa. E qual, você lembra da média de idade, não? Sim, no de inclusão nós tivemos o máximo de 80 anos. Tá. E a média foi de 65, no grupo de desenvolvedores. Porque, na verdade, nós pegamos os grupos em que tinham programas de terceira idade. Então, nós colhemos os dados em São Paulo e em Campinas. Em grupos que em Campinas o grupo já existia, em São Paulo nós criamos. Tá. E aí nós acompanhamos esses idosos semanalmente, durante um período de 4 meses, né, com aulas semanais, que o Fábio dava aula, de como desenvolver os games, né, e eu dava a parte inicial. Então eles faziam todo um aquecimento antes de sentar lá, a postos, né, em frente aos computadores, trabalhavam um pouco e depois a gente fazia uns alongamentos. Algo de estímulo motor mesmo você fazia? Estímulo motor, sim. Então, antes de começar, a gente trabalhava concentração, foco, uma série de coisas, postura também. Tá. Durante o trabalho que o Fábio desenvolvia, a gente também trabalhava toda a questão postural, né? E depois do trabalho também. E o controle também fazia esse trabalho de motor antes? Não, o grupo controle só fazia... Só aula de inclusão, não tinha essa foi parte só física. o grupo de desenvolvedores e de jogadores. Tá. Muito interessante, né? Com certeza. Mas será que foi tudo tão fácil assim? Vocês tiveram alguma barreira? Porque eu imagino que trabalhar com os idosos, uma coisa muito moderna, vamos falar assim, eles têm talvez uma barreira. Isso aconteceu, não aconteceu? Muito. Muito. No começo, antes da pesquisa, quando eu coloquei o primeiro curso, nem tinha conversado com a Carla ainda,
O primeiro curso foi lá na Unicamp, num projeto que eles têm lá no programa Universidade, onde eles já dão aula para pessoas com mais de 50 anos. Já tem vários cursos lá. Eu criei e coloquei o curso. De 20 alunos, vieram 14. Quando a gente chegou na sala de aula... cursos digitais, assim, aprender a mexer no Word? Não, são vários cursos de tudo quanto é coisa. Inglês, dança de salão, tudo. Tá. O que aconteceu? Eu criei o curso de desenvolvimento de games, vieram 14 pessoas, mais ou menos, de 20, e sentaram e falaram assim, o que é isso? Nós vamos aprender a jogar. Eu falei, não, vocês aprenderam a desenvolver. Então, assim, eles vieram até pensando em outra coisa. Claro. Quando eu falei em desenvolver, foi um choque. E assim, como a metodologia que a gente trabalha, ela é diferente da tradicional, foi um choque muito grande para eles, porque a primeira coisa que eles falam assim, cadê o material? Não tem material. Você vai aprender a fazer, nós vamos trabalhar seu raciocínio, tudo, antes de você... Você não vai decorar e repetir. Não tem uma apostila, né? Não tem uma apostila. Então, você vai conhecer toda a fase de criação de um game, os conceitos, como que é na prática. E isso, assim, durante um mês, e eu brinco com as outras turmas agora, que eu falo assim, agora como eu sei, eu falo assim, vocês vão passar um mês me xingando, falando que eu sou louco. Depois vocês se acostumam, e é o que tem acontecido. A gente conseguiu quebrar essa barreira depois de um mês, eles conseguiram entender e começaram a desenvolver, e hoje a gente tem alguns que já estão desenvolvendo games, assim, não comercialmente, mas para eles, para fazer alguma coisa diferente por conta própria. E os 14, nesse grupo aí, os 14 terminaram ou teve desistência também no meio? Não, acho que teve umas 2 desistências. Até que não foi muito, né? Não foi muito, conseguiu porque convencer. Assim, no primeiro mês, muitos queriam desistir. Teve até uma senhora que falou assim, esse curso não é para mim, eu fiz o EJA agora, fiz um curso de inclusão digital e caí aqui, mas tem um que é aposentado, que é engenheiro, tudo. Eu não tenho esse conhecimento. Eu até conversei com ela, falei assim, vamos fazer o seguinte, fica 2 meses. Se você não gostar, você pode sair, me xingar, falar o que for. Mas fica 2 meses. Ela ficou, foi até o fim e conseguiu fazer tudo. E isso foi muito legal. Claro, muito gratificante. Nossa, é uma superação até, né? É uma superação. Porque eu fico pensando que até para nós, assim, na hora que você fala, olha, vamos eu já desenvolver... ia travar. Eu também. Não é? Vamos desenvolver o game, eu já fico em pânico. E, então, para os idosos que não têm muita familiaridade com o computador em si, qual que é a estratégia que você utiliza para que eles consigam executar? Acho que não tem estratégia. Uma que, assim, no primeiro momento, fora a pesquisa, agora eles estão vindo pela pesquisa. Como saíram várias, a pesquisa foi publicada, saíram várias reportagens, eles vêm pela curiosidade. Falaram, teve até um aluno nosso agora que falou assim, falaram que isso faz bem para a memória. Eu não acredito muito, mas eu estou aqui para ver e está fazendo o curso. Então, assim, tem muito pela curiosidade, mas o que a gente conseguiu ver que assim, nos primeiros cursos, quando eles terminam, eles conseguem levar os jogos para casa. Então, eles gravam, salvam no pendrive e vai rodar lá. E vai jogar com o netinho, sobrinho, tudo. Então, assim, para a parte de autoestima, é muito... E até de interação, né? Ele acaba... Imagina, o vô fez um jogo, né? Para jogar com o neto. Até tem uma aluna nossa que falou outro dia, ela falou assim, meu netinho já pediu um jogo para o Natal. Eu fiquei assim, falei, nossa... É demais, né? Porque eu acho que quem trabalha com idoso tem essa questão, né? Muito mais do que pensar... Tudo bem, tem a parte cognitiva, da memória e tudo isso, mas esse empoderamento para o idoso, né? Dele ver que ele é capaz de fazer coisas que ele imaginava que não, é muito interessante. Acho que é um ponto muito forte, né? Desse trabalho que vocês fazem. E quantos tinham nesses 3 grupos, Carla? No total, nós tínhamos 75 idosos. E eles todos terminaram? Não, a gente teve uma perda de alguns idosos, mas boa parte terminou, sim. E o que é interessante, é isso que vocês estavam falando da dificuldade, eu acho que cada um tem uma dificuldade. Então, no grupo de inclusão, acho que você já criar um e-mail, responder um e-mail, entrar numa rede social já é muita coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que aproximar um pouquinho, né? Tá hoje, é a realidade. Mas aproximar através das coisas boas, né? No grupo de jogadores é aproveitar todos os benefícios que os games têm. E no grupo de desenvolvedores, eu acho que esse empoderamento é legal, porque eu crio um jogo com a minha cara. Então eu faço o bonequinho com a minha cara, eu vou criar aquilo que eu quero.
Então, uma criou, sei lá, vai comer uma maçãzinha, a outra vai comer um bolo, engorda, a outra, sabe assim, vai criando os caminhos de como eu engordo, de como eu emagreço, de como eu vou a tal lugar. Então, eu acho que eu me coloco um pouquinho nesse jogo. Eu acho que essa questão da subjetividade colocada e de eu poder realizar algo que estava um pouco distante, eu acho que isso é tão importante quanto você manter a parte cognitiva, né? Sim, sim. E essa questão intergeracional, eu acho que é muito importante. Muito. Né? De poder se relacionar com o neto, com a criança que está ali, com o vizinho, né? Com o jovem, eu acho que essa questão social é muito importante. E como é que foi o desfecho aí? Então você tinha 3 grupos, um grupo que só entrava na internet, só para deixar, é isso, ele incluía no meio do computador, é isso? Ele aprende a entrar na internet, fazer uma carta no Word, Legal, daí legal. você faz as referências, o Mandar um básico, e-mail, mandar um e-mail, coisa fez... toda. E daí outro grupo desenvolvia o game. O outro grupo jogava, o só outro aprendia a jogar. E aí, o que vocês avaliaram? Eu acho que existe uma dificuldade grande no jogar, né? Principalmente com relação a mouse, a questão da motricidade, né? Sim. Então, muitas vezes, foi a primeira vez que se pegou num mouse, né? A primeira vez que se esteve diante de uma tela. Então, você pegar o mouse e deslocar, e você observar aquilo, tem a questão dos reflexos, tem a questão, né, da prontidão da resposta. E eu acho que isso é interessante, né? Porque eles foram se acostumando com essa realidade, foram aprendendo a jogar e achando interessante. E aí o tempo passava rápido, queriam jogar mais, ou queriam outro jogo, né? Queriam se distrair um pouquinho mais. Eles começaram a entender porque os netos ficam tanto tempo Pois no computador. Teve uma aluna que falou isso para mim, ela falou assim, eu xingava meu filho e meu neto, agora eu não quero sair daqui. Eu falei, que bom, né? Tá entendendo um pouquinho lá do Tá deles, entendendo né? o que eles passam, né? E daí vocês avaliavam, o que você comparou, Carla, no início e no final? Foram 4 meses, né? Foram 4 meses, isso. A gente avaliou raciocínio lógico, a gente avaliou memória, a gente fez um mini mental, né? E a gente avaliou motricidade também. Motricidade fina. E aí o que a gente viu é que o grupo de inclusão digital, na verdade, eles tiveram os scores menores em todos os testes, né? E o melhor foi o de desenvolvedor de games, né? Então, a gente tem desenvolvedor, quem jogava e quem tinha inclusão. Agora, o interessante é que a gente pode caminhar, né? Você entra na inclusão, vai jogando, vai desenvolvendo. Né? Mas mesmo, por exemplo, gradativamente, a longo prazo foi diferente? O inclusão evoluiu menos ou vocês não avaliaram isso? Não, a longo prazo a gente não avaliou. Não, tá, não. só comparou os 3 grupos. Só comparou os 3 grupos, início e final. Nossa, eu estou pensando aqui que vocês têm muita coisa para avaliar, né? Muito potencial. Inclusive, essa parte que você falou, eu fiquei pensando de cada um ter uma característica do jogo que desenvolve. Isso pode ser terapêutico. Pode ser terapêutico, né? É nisso que eu você pensar assim, sei lá, nós tínhamos 46 alunos no desenvolvedores de games e cada um fez o seu jogo, eu nem par eu fiz. E o que é interessante é a relação entre eles, eu acho que isso tem um reflexo muito bom do quanto pode ser benéfico essa relação, de quanto pode ser benéfica essa relação. Então, um ajudava o outro, não importa o grau de dificuldade. Às vezes o bonequinho era muito simples, né? Às vezes o outro já tem, é o que ele falou, tinha gente que trabalhava na área de tecnologia. Então, desenvolveram games assim que você fala, nossa, como pode uma coisa dessa, né? Que bacana. Mas alguns muito simples, mas assim, a interação entre eles eu acho que foi muito importante. Então, acho que uma coisa importante para a gente destacar é essa relação entre eles e intergeracional. Porque aí eu acho que você coloca um idoso num meio em que ele vive, mas que ele pode se relacionar com os pares e com os outros, né? Eu acho que isso é muito importante. Cara, eu acho muito interessante, né? Você como fisioterapeuta, né? Nossa colega, assim, estudar esse tipo de abordagem, que até pouco tempo atrás a gente teve uma entrevista com a professora Tatiana lá da USP, e ela veio falar sobre o game terapia, e muitas vezes nós terapeutas ficamos pensando muito na parte de controle motor em si, né? Na parte motora. Mas acho que você abriu um leque de opções, né, juntamente, lógico, com o Fábio, mas você como fisioterapeuta, que dá pra gente pesquisar muita coisa por aí, né? Muita coisa O Fábio sabe que, assim, em games, eu não gosto de games. Então, quando ele falou, você quer... Primeira coisa, eu falei, eu não gosto de games, eu não sei jogar um game, eu não vou aprender a desenvolver game,
né? Então eu acho que assim, ficar lá jogando game não é a sua Agora praia. não é minha praia. O que você falou, imagina. Eu falei, eu não sei nada. Mas eu acho que a gente tem que pegar a tecnologia e pegar os benefícios que ela traz. Sim. Né? São outros benefícios. Sim. Claro que desenvolver um game, e acho que a metodologia do Fábio, por exemplo, de não ter apostila, então eles iam semanalmente, iam passo a passo, aprendendo a desenvolver. Isso é fantástico. Né? E aí eu fazia outros exercícios de memória, de concentração. Ótimo, as coisas se aliavam. Agora, não é o game per se, sabe? Sim, é tudo que está envolvido. Que envolve, tem muita coisa Exatamente, em volta. Acho que muito mais coisa do que a gente imagina. E os benefícios são muitos. E eu acho importante isso, porque tem mesmo, é o que você falou, uma barreira, né? Aquela senhora falou, isso não é para mim. Então, e acho que tem gente que nem pensa, vai olhar um folheto lá, curso de game para idosos. Sim. Vai pular. Né? Então, eu acho que vocês estarem falando isso aqui, e tomara que muita gente assista, para quebrar essa barreira mesmo, né? Esse preconceito. Porque não precisa exatamente ficar lá jogando. Tem outros aspectos que você pode desenvolver, né? Muitos. E uma coisa que a gente viu bem legal é que as aulas são presenciais. E a interação entre eles é muito legal, sabe assim? Porque a gente pratica isso dentro da sala de aula. Assim, deu um problema, não vai falar com o professor, fala com o seu colega do lado. Até virar uma bagunça, sala, todo mundo perguntando para o do lado. E daí o professor, o instrutor que está lá, ele tem a função de não dar resposta, de estimulá-los a pensar. Então, assim, o que você fez? O que deu errado? Por que você acha que deu errado? Você vai procurar a resolução dos seus problemas. Então, essa parte, para uma pessoa, se você tiver que explicar o que você fez, você já está pensando. Espera aí, eu tenho que parar, o que eu fiz? O que deu errado? Isso aqui. Daí a outra pessoa vai tentar entender o que você fez e vai tentar entender o que deu errado. Esse estímulo é muito legal. Sim. Então, isso aí também foi um dos fatores que eu acho que ajudou muito, né? Fora, eu falava para a Carla também, né? Isso não é o game pelo game. O game é uma ferramenta, poderia ser outra, como tem outras também. Sim. Só que a gente tem a vantagem no game, que é uma coisa que eles falam que é coisa de criança e não é. Você fala assim, nossa, isso aqui você vai poder brincar com seu neto. Tanto é que a gente fez um trabalho, falei, num centro-dia, e agora a gente está expandindo para os centros-dias, ensinando os idosos a jogar videogame, não desenvolver. Seria o da inclusão, né? Não, dos jogadores. Após, não a inclusão, eles aprendem a jogar, são os do meio. E com isso, o que a gente tem visto? A gente já passou por alguns centros-dias, e eles têm falado, poxa, isso aqui é o que o meu neto joga. Ah, é? Ah, então vamos jogar. Primeiro dia que eu fui, eles não queriam jogar. Eles pararam, ficaram olhando para os notebooks. Não vou fazer isso. Não, mas isso aqui é meu neto que faz. Daí a gente conseguiu conversar, levar. Alguns fizeram. Daí o que a gente percebeu? Quando eles começaram a jogar, saiu um barulhinho, gritar, consegui, ganhei. Os outros começaram a se aproximar, falaram, o que é isso? O que você está fazendo? Então, a gente trabalhou um jogo de memória, né? Que tinha personagens da época, Roberto Carlos, Pelé, Hebe Camargo, Dercy Gonçalves. Os que não estavam jogando começaram a ficar do lado. Falaram assim, essa aqui é a Xuxa. Esse aqui eu conheço, esse é o Pelé. Entendi. Teve até uma senhora, nossa, eu fui no navio com o Roberto Carlos, começou a contar a história. Então, assim, não é vai chamando só outras o game, coisas, para outras coisas. Essa interação está sendo bom também. O Fábio, daí você está falando essa história do centro-dia. Por exemplo, num centro-dia, você pode encontrar alguns idosos com alguma já dificuldade, algum certo grau de demência. Sim. Dá para eles participarem? Então, a gente, na pesquisa, foram todos sem nenhum grau de... Saudáveis. Todos saudáveis. Nos centros-dias, tem misturado. O que a gente tem visto, quem tem um declínio leve ou até um princípio, eles têm conseguido jogar. Que legal. Então, assim, isso está sendo muito bom, principalmente o jogo da memória. Eles conseguem jogar, só que parece que assim, você termina, eles esquecem. E daí você vai e trabalha, Qual tipo de demência? Alzheimer? Alguns que passaram, assim, Alzheimer, a gente tinha alguns com princípio de Alzheimer, eles colocaram o grau 1,
Daí a Carla pode falar melhor, eu não sei a parte técnica, né? Porque tem outros pesquisadores na nossa equipe também que veem isso, mas no Centro-Dia eles falam que são as pessoas com grau 1, que é o grau inicial. Esses têm conseguido jogar e têm dado um resultado bom. Só que assim, esse resultado a gente não pode publicar porque é a nossa segunda fase da pesquisa que a gente ainda vai colocar. Deixar em segredo para vocês voltarem aqui no programa. Vocês voltam para contar depois. Mas isso já tem dado certo e por essas memórias que a gente está trabalhando, a proposta para os Centros-Dias é que numa segunda fase desse jogo, a gente está customizando os jogos, né? Customizando, a palavra mais técnica, assim, fazendo específico para cada centro-dia. Adaptações. A gente está substituindo essas fotos por fotos dos cuidadores que estão no centro-dia. Por quê? Porque assim, olha, tem aqui a moça da refeição que é a Juliana. Aparece a Juliana, aparece a Juliana, essa é a Juliana, essa é a Maria, esse é o Rodrigo. Que ótimo. Então, eu para familiarizar com eles também, porque eles têm, principalmente o pessoal que tem um grau de Alzheimer lá, eles têm isso, né? Que a memória recente é mais comprometida. né? Então a gente falou, vamos começar a colocar isso? E a gente está fazendo isso com alguns centros-dia já. Tem alguma outra patologia que vocês têm visto, que têm trabalhado? Não precisa contar o seu resultado, mas se vocês já têm... Eu acho que uma coisa importante é a gente trabalhar com idosos saudáveis, né? É a gente trabalhar com a promoção de saúde, né? Eu acho que isso é interessante. Então, claro, dentro dos centros-dias a gente tem, né, vários níveis de acometimento. Mas eu acho que se a gente começar a trabalhar a partir dos 45, 40, né? E não precisa ser exatamente para declínio cognitivo, eu acho que toda a questão relacional é importante. Essa foi a sua questão no seu trabalho maior. Na verdade eu colhi os dados técnicos, mas eu acho que essa é uma questão importante. E eu acho que a questão da saúde mental para a gente é muito importante, né? Você falou de controle motor, acho que você deve trabalhar com controle motor e você com a parte, né, a parte de assoalho pélvico, quanta coisa está envolvida dentro de um controle desse, né? Então, assim, eu acho que não basta ter a capacidade motora, né? A gente tem uma série de outros fatores que vão interferir naquilo. Então, não importa a gente ter só a capacidade motora, só a capacidade cognitiva para desempenhar determinada coisa. A gente tem toda uma questão envolvida. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de envelhecimento. É a gente considerar todos os outros fatores envolvidos. Então, quando o Fábio fala de uma ferramenta, eu acho que a gente tem uma ferramenta importantíssima, então vamos usá-la da melhor forma, mas considerando todo o resto. Então, por exemplo, uma parte que não era prevista na pesquisa era a parte qualitativa. E foi extremamente interessante, porque eles foram dando depoimentos do que foi o encontro semanal, do que foi a troca entre eles, do que, né? E talvez isso tenha sido... com um valor muito mais... Isso, e tenha dado os nossos scores maiores naqueles que, né, que conseguiram que impactou mais a vida daqueles idosos, de fato foi qualitativo, né? Talvez, né, assim, a gente só colheu rapidamente em 4 meses. Mas porque o enfoque não era esse, né? O enfoque não era esse. Mas isso que é o legal da pesquisa, né? Você vai com aquilo e daí você, puxa vida, se eu olhar para lá, eu vou ter um leque maior ainda. Né? Fala 4 meses, 4 meses, toda semana, puxa, mas ninguém faltava e todo mundo ia lá e participava. Eu acho que isso que vocês estão fazendo tem muita coisa para se pesquisar, é riquíssimo esse material, né? De todos os aspectos, né? É um problema que tem, o pessoal, como você falou, dá para usar para outros problemas? Pode ser, mas se a gente quiser abraçar tudo, a gente não consegue fazer. Como a Carla falou, nós começamos com pessoas saudáveis e a ideia é para prevenção mesmo. Agora, nos centros-dias, tem alguns que tem, mas não é o foco principal da pesquisa, nem foi esse, né? A ideia é a prevenção mesmo. É que acho que se eles estão lá, não vai excluir, isso. Né? Eles podem entrar, mas você não vai vai ser adaptando, né? E, Fábio, você tem uma escola, é isso, aqui em São Paulo? Isso. É a SGame, né, International School of Game. É uma escola que ensina crianças, jovens e idosos. As crianças, a gente trabalha toda essa parte de raciocínio, criatividade, planejamento, trabalho em equipe, que foi quando surgiu tudo isso. A ideia dos idosos. E a gente leva isso para as escolas também. Tá. E daí tem cursos regulares para esses públicos lá na escola? Ele entra como um curso extracurricular, então a gente faz parceria com escolas para entrar no contraturno das escolas.
Tá. E o curso dos idosos a gente tem em alguns lugares, né? Que vocês... Onde fica a sua escola? Vamos fazer uma propaganda, né? Fazer a propaganda. Quem É sabe melhor eu vou entrar lá. no nosso site, né? É www.isgame.com.br. Fica mais fácil lá. Isgame tem é IS-Game, né? isgame.com.br. E você que desenvolveu essa metodologia, foi experiência mesmo, 20 É a anos. metodologia Foi. OTA de desenvolvimento? Não, eu estou colocando como 10 game a metodologia, porque assim, é uma metodologia que a gente, assim, há 20 anos atrás, eu ensinei programadores a programar. Tá. E a gente focava muito na lógica de programação. E tinha muito disso, de você trabalhar lógica. Então veio um pouco disso, um pouco do conhecimento com a parte de inclusão digital dos idosos. Mas acho que com a pesquisa você validou esse método, Sim, né? com a pesquisa foi uma prova assim de que dá Você certo. tem a descrição de todo o claro. método, tudo Temos. bonitinho, então eu acho que é um... Graças a Carla, consegui escrever tudo na parte Sim. científica, porque a FAPESP, para isso, Precisa. nossa, você precisa Eles são escrever exigentes. muita coisa. Mas isso eles é são- ótimo. Isso é bom. Que a gente fala na fisioterapia, né? A gente faz tantas coisas e a gente tem que fazer essas pesquisas para poder valorizar, né? E as pessoas valorizarem o que a gente faz, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? A gente está chegando no final do programa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, uma mensagem final aí, para que vocês quisessem deixar algum recado, uma mensagem final para os nossos telespectadores, a Carla, de repente, para os fisioterapeutas, o Fábio para os idosos, ou o que vocês desejarem. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo programa, né, pelo FisioChat. Eu acho que é extremamente importante um programa de fisioterapia, mas eu vi que vocês abrem para uma série de outros assuntos. Então, eu acho que abrir a visão do fisioterapeuta para vários assuntos é uma das coisas mais importantes, né? Que bom que vocês Então, gostaram. continuem. Parabéns pelo programa, parabéns pelo curso. E Obrigada. vamos em frente. Obrigada. Eu queria agradecer também e convidá-los a conhecer o nosso programa. Assim, tanto os idosos quanto os jovens, conhecer esse nosso programa para sentir o que é isso. Juliana e eu vamos lá A fazer gente vai lá Estão desenvolver um convidados. um game. Tá bom? Eu vou desenhar uma bonequinha com a pelve, você desenha um Uma bonequinho com escoliose. escoliose. Pode, Tudo né? certo, pode. Fazer do jeito que quiser. Do jeito que o personagem é seu. Essa é a diferença. Sim. O personagem é seu, você que cria. Muito legal. Muito obrigada pela Obrigada presença a de vocês. vocês. Obrigado. E vamos finalizando por aqui. Acompanhe nosso programa pelas redes sociais, Instagram, Facebook e até a próxima.